Quem é a Simone? Para as Quem pessoas é a Simone? conhecerem. Certo. Meu nome é Simone Veiga. Eu fui bióloga durante 23 anos. Né? Trabalhei em multinacional, fui professora na universidade. Tenho aí uma trajetória bastante com muita responsabilidade. Eu trabalhava com gestão e política ambiental, né, e legislação, então era um ramo um pouquinho diferente da biologia. E aí, em decorrência desses 10 anos, a minha vida mudou. Hoje eu tenho um filho de 10 anos, eu tenho um menino, que é o amor da minha vida. E a partir de então, eu mudei, eu fiz uma transição de carreira de 2 anos para cá, praticamente 2 anos para cá, onde eu sempre gostei de trabalhar com terapias integrativas. Né? Eu sempre me encantei pela hipnose e nunca tive oportunidade de trabalhar, porque eu era bióloga, né? Então a minha atividade de biologia, ela, no fim, acaba a gente se envolvendo com aquilo que a gente faz. Né? E foram muitos anos, né? 23 anos são muitos anos. Sou formada há quase mais de 25 anos, então a mudança, às vezes, ela é bastante difícil. Mas ela é necessária, e para mim foi necessária, até por uma questão de desemprego. Eu fui trilhar um novo caminho, e aí eu descobri uma área que eu não conhecia, que era a constelação familiar, a constelação organizacional, né, a constelação sistêmica familiar e sistêmica organizacional. Comecei a estudar e fazer cursos de desenvolvimento humano, e também fiz cursos de hipnose presencial e hipnose clínica online. Né? Então, foi uma mudança bastante grande na minha vida, tenho gostado muito desse caminho. Tenho atendido pessoas, inclusive fora do Brasil, né? O que tem sido muito, muito legal, assim, muito interessante. A gente Inclusive, atender, é um inclusive, trabalho lindo, né? brasileiros no Brasil, né? O povo lá de Oi? fora. Trabalho lindo que tu tem com o povo lá de fora, né? Ah, muito obrigada. Foi muito legal. E, afinal, hoje a gente está aqui para Sim, falar, né, realmente. sobre os benefícios, né, da hipnose na gestação e no pós-parto. Acho que a gente já pode ir começando introduzindo o tema, né? O que é hipnose, afinal? É aquela Isso. brincadeira que a gente vê, que todo mundo faz, assim, na internet. É importante a gente começar por esse tema, né, Luana, porque as pessoas têm uma visão da hipnose, principalmente assim no Brasil, de uma forma ainda do desconhecimento. O que é a hipnose? Né? A hipnose é a utilização da linguagem para criar uma nova realidade. Então, não tem misticismo, não é religião, eu estou falando da hipnose clínica, tá, gente? A hipnose que é É uma feita para o ciência, né? tratamento do ser humano, para terapia, isso. Porque a hipnose de palco é aquela que se vê na televisão, que se vê em filme, aquilo que as pessoas todas são hipnotizadas e elas fazem o comando que o ator, né, que quem está no palco determina. Então, aquilo não é um tratamento, aquilo é uma demonstração, né? É algo para se divertir, né? Mas não é um tratamento. Então, isso tem que ficar bem claro. Coisas importantes também, a pessoa fica com medo, eu vou contar algum segredo que eu tenho muito, né, escondido lá no meu subconsciente, eu vou abrir, para todo mundo vai ficar sabendo o que eu fiz. Né? Não, o cérebro da gente protege, né, aquilo que a gente não gostaria de falar. Então, quando a pessoa fala algo que é dela, é porque ela realmente quer botar aquilo para fora. Tá? Então, não tem, a gente não utiliza, por isso que tem que ser um trabalho muito bem feito e com muita seriedade, por isso que eu não gosto de fazer a hipnose sem a gente fazer uma anamnese, uma entrevista aprofundada, de saber qual é o problema realmente que a pessoa acredita que tem, porque às vezes ela acredita e às vezes é outra coisa. Né? Quando a gente vai aprofundando Uhum. no subconsciente, ela começa a se dar conta, tal fato aconteceu na minha vida quando eu tinha tantos anos. E aí a partir daquilo eu passei a ter determinado comportamento. Então a pessoa às vezes nem associa que ela mudou o comportamento dela em relação a um trauma. Então a hipnose ela tem que ser feita com muito critério. Tá? E aí eu traço as sessões. Mas enfim, o que a hipnose pode tratar, né, Luana? Que não é mágica,
né? Hipnose é um tratamento, hipnose clínica, não é passe de E, mágica. E tem induções mais profundas e induções mais leves, né? Depois a gente vai falar um pouquinho até para a questão das gestantes. E aí, sim, o que ela trata, né? Ela trata traumas, fobias, né? O que é fobia? Medo, né? Medo de alguma coisa. As pessoas não nascem com medo, né? A gente não nasce com medo de barata, com medo de aranha, né? Então ela trata medos, né? Que surgem em determinado momento da nossa vida, tem algum motivo nisso. Trata ansiedade, trata distúrbios de sono, então ele reduz a ansiedade, trata a insônia, ele trata o controle da dor, né? Estou tentando focar para aquilo que a gente está falando aqui. E ressignifica padrões de... situações emocionais do subconsciente que foram vividas no passado, né? Que está no seu subconsciente. As crenças limitantes, elas podem bloquear. Porque o que acontece? O terapeuta, ele é o condutor do processo. A pessoa que faz, que é o paciente, o cliente, que vai sofrer o processo da hipnose clínica, de hipnoterapia, ele tem que estar ciente de que ele é o responsável pelo seu processo, pelo processo do seu tratamento. A gente faz a indução, vai acompanhando, acompanha e controla, acompanha e controla. Né? Aprofunda e vai indo. Né? Uma coisa interessante que as pessoas geralmente perguntam assim, mas eu preciso fazer uma regressão por idade, eu tenho que voltar lá nos meus 10 anos, meus 8 anos, quando eu sofri um trauma. Não necessariamente. Né? Os traumas, muitos, podem ser ressignificados sem a pessoa acessar aquela memória da idade, sem voltar aquele sofrimento. Às vezes, não. Às vezes a pessoa, por exemplo, no caso que eu narro, porque a gente uma história muito interessante, assim, foi bem bonita, porque eu ia tratar insegurança, o assunto era insegurança, não me lembro do que, era insegurança. E na hora da indução que eu fiz, ela voltou aos 13 anos de idade. E ela estava num cantinho chorando, porque o pai tinha brigado com ela. E aí começou a chorar, 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 né? E aí o que a gente faz? Deixa o paciente em sofrimento? Não. A gente retira daquele local, pede permissão, leva para um local que ele se sente seguro, que ela se sente segura, ou ele, né? E aí a gente já ressignifica aquilo que apareceu. Então, às vezes a pessoa acha que é uma coisa e na verdade não é. Né? Então, são construções da mente que vão se armazenando no nosso subconsciente, que podem ser reais ou não. Olha que interessante isso. Perfeito. Pode ter acontecido ou não. Mas para a pessoa aquilo é verdade. Então, aquilo é Sim, uma crença que aquilo é, aconteceu. E o importante é isso, é tratar a emoção. A gente não trata outra situação se não é a emoção que está ali embutida. Então, é importante até citar que a Organização Mundial da Saúde, né, inclusive, ela indica, né, como prática complementar a hipnose. O que é prática complementar? É importante a gente deixar isso claro. É um complemento, como o próprio nome diz, né, de outras atividades e áreas da saúde. Então, é quem vai auxilia o processo do fisioterapeuta, no caso, vai auxiliar a enfermeira, o médico, né, em tratar determinadas situações, que não só a questão da gestante, que nós estamos falando aqui, mas que vai tratar o paciente como um todo, ele vai auxiliar no processo de tratamento do paciente, sem ninguém interferir na área do outro. Então, por exemplo, uma pessoa que toma medicamento vai fazer um processo de hipnose, jamais a gente vai autorizar, dizer, olha, agora tu larga o remédio, porque agora nós vamos fazer um milagre da resolução com a hipnose. Não. Isso quem vai definir vai ser o paciente com o seu médico e com o seu terapeuta. Ou seja, o hipnoterapeuta vai dizer, olha, será que tu precisa tomar esse medicamento? Tu vê com o teu médico como é que tu estás. Faça um relatório, se for necessário. Então, ninguém interfere naquela situação, até por uma questão ética, no tratamento dos outros. Né? Nem eles no meu trabalho, né? O que é correto. é um trabalho conjunto, né? E o acompanhamento completo, né? De todo caso. Exato. Um trabalho completo. E Complementar. para gestantes, é seguro? Existe alguma Sim, é seguro. contraindicação? Só se houver uma contraindicação médica, né? Então, por exemplo, parto de risco, alguém que está com uma gestação de risco, né? Alguém que já tem algum tipo de histórico depressivo, algum tipo de histórico que não é indicado, outro tipo de terapia. Né? Porque o processo da hipnose ela vai ser uma indução que não vai ser tão profunda.
ela é uma indução média, né? O interessante não é acessar traumas, como eu falei no início. Não é acessar traumas e situações, não. Quais são as áreas que a gente pode abranger? Então, a gente tem a questão da Uhum. ansiedade, alta ansiedade, né? Porque como os hormônios também vão influenciar no emocional da mãe, isso vai fazer com que ela também crie mecanismos de medo, de ansiedade, Sim. de uma nova vida que vem. Né? O que vai ser da vida dela, o que vai acontecer comigo. Porque nós aqui podemos estar falando de uma gestação planejada ou uma gestação também não planejada. Então, a ansiedade pode ser lá em cima. E Existem eu acho que ansiedades diferentes, de causas diferentes, pessoas né? são diferentes. São os gatilhos que cada mulher vai ter em particular, que vai gerar aquela Uhum. ansiedade, né? Exatamente. E também tem uma coisa interessante que é assim, ó, a hipnose ela é feita sob medida, que a gente chama. Ela é feita para determinada pessoa. É um atendimento de cada um, né? Então, é importante a gente verificar qual é a situação real daquela pessoa, né? O que aquela mulher está passando, que nível de estresse nós estamos falando, como a gente falou, né? Uma gestação desejada ou não desejada. Então, são completamente focos diferentes, né? Claro que dentro de uma palestra, dentro de uma live, como nós estamos falando aqui, nós vamos falar de um modo geral, né? Imaginando sempre que seja algo positivo, claro. Né? Mais positivo do que negativo. Então, ansiedade, redução do medo, medo do desconhecido, né? Medo do que vai acontecer, o controle da dor, né? O medo da dor, né? Será que eu vou sentir dor? Eu não vou sentir dor? De que forma a hipnose pode auxiliar isso como ferramenta? Porque a gente só consegue auxiliar uma auto-hipnose numa paciente que, após, sabe o que é uma hipnose. Né? Não tem como Sim. explicar e fazer um mecanismo de que ela faça algo sozinha sem ela saber como é que funciona. Né? Até porque é muito arriscado isso. Né? A pessoa tem que ter a informação mínima necessária para que possa fazer isso de forma correta. E a redução da insônia, né? Os transtornos do sono. Porque no momento em que, incluindo a questão hormonal, mas no momento que a barriga vai crescendo, não tem mais posição, né? Chega uma hora que não sabe, dorme, vira de ladinho, tem que botar um travesseiro, dobra a perna, né? Tem que achar uma acomodação para que a mãe consiga dormir. Né? Dormir de uma forma adequada e não precisar recorrer a medicamento, que eu digo medicamento convencional, né? Um chá, Aí algo a assim, hipnose ela natural. consegue trabalhar nessa questão do sono, Consegue, ela consegue consegue. fazer a gestante realmente dormir Fazer melhor, ter um isso. relaxamento. Consegue. Consegue através de induções, consegue. Assim. Primeiro se mostra como é. Sim. Depois ela vai fazendo um mecanismo. Exatamente. Qual é o objetivo? É criar foco. Então, é centralizar essa gestante, essa mãe, de modo a que ela saiba exatamente o que ela está sentindo. Essa questão do centramento. Né? Então, saber o que eu estou sentindo, identificar o meu foco, qual é o foco que eu tenho, aonde é que está doendo, o que eu estou ansiosa hoje com qual situação, né? Se é realmente em relação à gestação, ou se é em relação a algum outro fator da minha vida. Por exemplo, né? A questão do nascimento, né? Muda toda uma rotina de uma casa. A mulher fica muito dependente, a criança fica dependente basicamente da mãe. Mas muda tudo, né? Muda muito todo o comportamento de uma casa. Né? Então, e se essa mãe tinha emprego, ela estava trabalhando, o que acontece com a vida dela depois? Ela é funcionária? Ela está empregada? Ela tem carteira de trabalho? Ou ela é autônoma? Né? Que ela depende do dinheiro. Então, ela vai deixar a criança com quem? São vários fatores que geram ansiedade, que não é só um ponto, né? Não é só a questão do nascimento, não que seja menos importante, mas são vários fatores da vida que vai mudar. Então, isso gera muita insegurança, né, Luana? Isso, tem essa questão, né, de todo, porque quando a gente vem para o parto humanizado, por exemplo, né, para essa questão do humanizado,
Não é tratar a mulher como mais um número, mais uma gestante, mais um parto, mais uma puérpera, mas olhar ela de uma forma única, né? De que ela tem a sua vivência, os seus problemas, todo o seu cotidiano, os seus familiares, a rede de apoio que às vezes tem, às vezes não tem. Sim. Então, tudo isso gera vários problemas, vários pensamentos, vários estresses, né? Aí entra tudo que a gente já tem normalmente e em alguns casos até mais, né? É. Sim, com certeza, né? Na verdade, é o medo do desconhecido, né? Gerar um foco, controle, reduzir esse medo, essa ansiedade, para que ela se sinta bem, né? E que com isso, a mãe se sentindo bem, vai transferir isso para o nenê, né? O nenê vai acabar sentindo, obviamente, tudo que a mãe passa. Né? Se conversa com o seu Sim. nenê, que a mãe conversa com o bebê, né? Se passa que está esperando com amor. Né? Tudo isso gera uma segurança, tanto para a mãe quanto para a criança. É uma coisa que não tem comprovação científica, é uma coisa observada mesmo, né? Sim. Que muitos partos, eles demoram mais do que é o assim necessário, porque se está demorando é necessário, né? Porque é um processo. Mas muitos partos demoram mais porque a mãe está processando uma coisa ainda, um medo, às vezes um medo do futuro, como você disse, né, do desconhecido, um medo do vou dar conta, ou então não consigo mais aguentar essa dor, né? Então, todo esse medo acaba bloqueando também a vinda do bebê. Sim. Isso é uma coisa que eu noto muito no trabalho de parto. Esses bloqueios que são mentais e espirituais também da mãe, Uhum. que acaba bloqueando o fisiológico do corpo. Interessante isso que tu falasse. Sim. Depois, quando passa tudo, aí algumas delas vêm, né? Olha, naquela hora eu tava com medo disso, daquilo, eu não conseguia, sabe? Eu Uhum. olhava para todo mundo e eu achava que tava acontecendo isso, sabe? Aham. É um momento que ela se sente tão frágil e ao mesmo tempo, porque a gente olha assim, a gente fala, meu Deus, que poderosa, que mulher magnífica, né? Que eu vou passar por um trabalho de parto. E ali ela se sente assim, totalmente vulnerável, sabe? Sim. Fraca, sem proteção, né? Nua, despida de todos os medos, de todas as fraquezas dela naquele momento. Aham. Agora, a questão do nosso tema, que também é o pós-parto, né? Então, o que que tem depois, né? O menino nasceu, a história acabou. Não, a história vai começar. Né? A história, o neném nasceu, a história vai começar. Né? Agora que a história vai começar. Então, continua esse processo das mudanças hormonais que a gente tinha comentado, né? E aí também existe aquelas outras etapas de processos do subconsciente. Né? Então, a insegurança da autoestima. Então, eu estou gorda, eu estou inchada, né? Eu estou me sentindo feia. Né? Será que meu marido Adorei. vai me ver de que forma? Né? Inchadona, né? Então, começa aquele processo do e agora? Né? O que, que eu faço? Né? A nova rotina da família também, né? Que recomeça, né? Se eu vou ter um apoio ou não, né? Porque muitas mulheres não têm apoio, né? E eu fico pensando muito naquelas que não têm realmente ninguém. E se eu vou contar com pessoas, porque às vezes tem pessoas, mas tu não pode contar, né? Então é a mesma coisa que não tiver, que não tem, né? Tem gente, tem familiares, tem isso, aquilo, mas tu não conta com ninguém. Então é a mesma coisa que não ter, né? E como é que vai ser isso, né? Com quem que o meu filho vai ficar? Então eu tenho que retornar, não tenho carteira assinada, eu tenho que deixar meu filho com alguém, vou pagar para alguém deixar um nenê tão pequeno, tenho que voltar para mamar, aí o nenê vai ocasionar, você chama, é o desmame, né? Então aí ele não vai mamar o suficiente no peito da mãe, vai ter que entrar com mamadeira, enfim, começa o outro processo, né? Vamos combinar que ser mãe é muito difícil, viu, gente? Para quem não é,
e não conhece a realidade, ser mãe não é fácil, independente da idade que nós temos. Tem uma coisa importante, né, Luana? A gente tenta controlar. Então, o controle. Né? Então, tenta controlar Isso. tudo para tentar aquilo que tu acha que tem que ser assim. E na maioria das vezes não vai ser daquela forma. Né? Então, a aceitação também é um processo do pós-parto que ela tem que ser muito bem trabalhada. Porque às vezes tu não aceita, emperra naquilo que quer, gente teimosa, né? Que tem que ser da forma como manda e como quer, e aí também é complicado. E um outro fator que é a questão da depressão, né? A gente fala da questão da depressão pós-parto, daqueles aproximadamente 15, 20 dias que algumas mulheres passam, e algumas nem sabem que passaram, e outras passaram e sofreram muito, mas não sabiam o que é. Então, a própria depressão pós-parto, né? Que entra também na aceitação. Então, essa ansiedade é do desconhecido, é o medo, né? Ansiedade é o futuro. Depressão é o que se viveu no passado. A gente sempre costuma dizer assim, né? Então, aspectos depressivos são aquilo que tu não te desvincula e que está lá atrás, né, no passado. E aspectos de ansiedade é a projeção do futuro, mas não se vive o presente. Então, o foco é o presente. A vida é hoje. Não é andar para o futuro, que a gente não sabe como é, e nem remoer um passado que já foi. Né? Então, eu E vejo assim, acaba a hipnose, ela tem essa questão do desapego também, né? De deixar aquilo que foi para construir um novo que ainda não chegou, mas que é um novo que vai ser caminhado dentro das suas possibilidades de cada um. Foi interessante nesse período que eu reclamava muito de não ter emprego, de não ter trabalho, de não ter dinheiro, de perder tudo que eu tinha, ter que me desfazer de tudo, não tinha muito apoio, né, e muita cobrança, porque eu tinha que fazer aquilo que eu sempre estudei, e para eu voltar para o mercado de trabalho como bióloga, e tinha que dar aula em colégio, que eu não queria mais, e, enfim, era muita cobrança. E eu lembro que ele pequeno foi um momento assim muito crucial, porque eu também pude acompanhar. Então, hoje eu vejo assim, eu digo, meu Deus, né? Eu reclamava que eu não tinha dinheiro, que eu não tinha trabalho, que eu não tinha emprego. Mas foi um momento, eu tive momentos com ele que eu nunca vou esquecer e que mães, muitas, não puderam passar. Então, hoje ele é meu companheiro porque eu sempre tive com ele. E eu também fui uma mãe sozinha, né? Praticamente sozinha. Então, eu vejo as mães que são guerreiras, que são fortes, mas que a gente também tem as nossas fragilidades, que olhem para si e vejam o que querem fazer da sua vida. Porque, às vezes, a perda de um emprego te abre um outro caminho novo, que foi o que aconteceu comigo. A crise me abriu uma possibilidade de trabalhar em outra coisa, em outra área, que eu nem imaginava. Então, eu fiquei insistindo numa coisa que já tinha passado, que hoje eu aproveito, porque como bióloga eu tive muito embasamento também na área da saúde, na minha época a biologia era vinculada à área da saúde, e hoje eu aproveito até na questão da psicologia. Então, eu fiz psicologia na graduação, eu tive psicologia na pós-graduação, tive no magistério, porque eu fiz magistério. Então, tudo isso da psicologia do desenvolvimento, ela veio e ajudou, por incrível que pareça, numa área que eu atuo hoje que parece, né, que é tão diferente. Na verdade, é um aprofundamento. Então, toda a trajetória de experiência de vida também, ela traz um certo conforto para que a gente possa direcionar áreas, como a própria constelação e a hipnose, para diversos segmentos. Então, aplicar para pessoas que precisam, né, mostrar um outro caminho e reduzir ansiedades, porque eu estou numa faixa etária hoje que as minhas amigas, o pessoal da minha idade, eu estou com 51 anos, são pessoas que estão na menopausa e que começam os outros sintomas da menopausa e que também gera insegurança e que dá para também trabalhar com a hipnose. E as pessoas ainda também não se deram conta. Eu posso reduzir a ansiedade da menopausa, a insônia da menopausa, às vezes eu perco sono, né? Então eu estou num processo assim, né? E aí eu consigo fazer uma auto-hipnose e tento voltar para mim. Faço e retorno, né? Depois, claro que eu tenho os cursos que eu faço em mim. Mas é um outro processo. Então, E é uma as pessoas, as libertação, mães...
que tem as ferramentas ali e saber usá-las. Sim, é uma libertação. É. Inclusive aquilo que eu te disse naquele outro momento. Né? A hipnose ela pode ser usada a questão do desapego. Do desapego. O que é um desapego? Desapego é tu querer te livrar de algo que não te faz bem. Né? E ele pode ser utilizado em várias situações. Se desapegar, inclusive, de pessoas. A hipnose consegue Sim. fazer tu te desapegar de pessoas. As pessoas dizem, ai, mas que horror. Então... Mas às vezes tu precisa te desapegar de pessoas para tu seguir em frente. Né? Tu tem que seguir um caminho. Então, se tu acredita que aquilo vai te fazer bem, que é o melhor para tu seguir teu caminho, tem que realizar sessão de desapego. É como se fosse um luto, Luana. É como a questão do luto, por exemplo. Eu faço uma sessão de aceitação e desapego do luto, que se chama Reviver Após o Luto, que são o luto de 4 situações. O luto da morte, que eu comecei esse trabalho com a pandemia, né? O luto da morte. O luto dos relacionamentos. O luto do desemprego e o luto de mudança. Todas essas 4 situações são situações de luto. E através da constelação e da hipnose, eu consigo fazer em 1h30 que a pessoa tenha um processo de aceitação e consiga ver de outra forma. Então, o processo todo é a questão da entrega. A pessoa tem que se entregar para o processo. Qualquer pessoa que entre num processo de hipnose, diga, eu não sei se isso vai dar muito certo, eu não estou vendo se isso vai dar resultado. Isso não vai funcionar. Não adianta se a pessoa não acredita, se ela acha que não vai entrar naquele processo. O terapeuta conduz, como eu falei, né? O terapeuta conduz a hipnoterapia. Mas o processo é feito pelo cliente. Sim. Essa questão também do desapego é muito, muito importante, trazendo mais uma vez para essa área, né? Da gestante. Sim. Muitas vezes a gente lida com essa questão dos parceiros que se vão, né? A gente tem. Sim. É comum no Brasil, infelizmente, Sim. e a gente fica presa, né? Fica presa não é nem. Nesse vínculo. Esse vínculo com o parceiro, de esperar, né? E acaba não aproveitando toda a vivência que ela poderia por estar sempre esperando. Ou não se desapegar daquilo que não tem como ser diferente. E entra no processo Isso. da aceitação também. Porque daí é aquela coisa da insistência de querer que dê certo, de querer que fique junto, de querer que seja como a gente quer. E às vezes não é, né? Às vezes não é, infelizmente não é. Quando a gente fala dessas mães, Também, as mães sozinhas. No puerpério também, que eu também já vi, é o sofrimento por não ter tido parto perfeito. Que acontece muito também. Ah, sim. Todo aquele parto, né? Sim. Que sonhou com várias e várias coisas e foi totalmente diferente. Foi para um campo que não queria, que, ai meu Deus me livre, mas aconteceu. E a pessoa fica ali meses, né? Sofrendo por aquela situação que também não pode mudar. E a libertar da frustração, né? E a hipnose também consegue trabalhar isso. Consegue, são as frustrações, né? É a libertação das frustrações. Não transformar aquilo como algo que deu errado. Não deu errado. É porque não era para ser. Porque não era para ser. Então, como seria? A gente pensa sempre nessa questão da perfeição, né? Do como ser... como tu mesmo falou, né? De repente é um parto humanizado que a pessoa vai, né? Tenta. Não sei se vocês já passaram por isso. E aí, de repente, acaba numa cesariana e a mãe fica numa frustração terrível, achando que aquilo foi o fim do mundo. Sim. Quando, na verdade, o mais importante que eu vejo de tudo é estarem bem. É estarem bem. Bem, com saúde e segurança. Então, se foi a opção da cesariana, ou, né, no caso hipotético que nós estamos falando, é porque viram que o mais seguro era isso. Né? Era essa forma. Uhum. Então, é transformar uma situação que achou que fosse negativa,
né, numa situação positiva. Isso é o que a gente faz com a hipnose. Trazer algo que foi negativo no teu subconsciente para uma situação positiva. Eu tive toda assistência, passei super bem com a idade que eu tinha. E às vezes eu via pessoas com 25, 23, 28 anos com tanto problema na consulta do pré-natal, que eu ficava assustada. Digo, meu Deus, se essas meninas com 20 e poucos anos estão tendo coisa, quando eu chegar lá no fim, eu tô, né? Fui! Eu fui, né? E aí eu conversei com o médico, que eu estava preocupada com isso. Eu disse, meu Deus, né? Eu já sou bem mais velha. Eu disse, como é que é isso? Eu disse, não, você pode calma. Aí ele me disse, cada pessoa é uma. O médico me acalmou dentro da sabedoria dele e eu fui feliz e faceira para minha cesariana. Então, mas claro, quem tem a opção, se sente bem e quer fazer, eu acho que é uma questão de respeito. Eu vejo muito a questão do parto da criança, do nascimento, é uma questão de respeito. A gente tem que respeitar a decisão de quem gera a vida, que é a coisa mais linda e mais importante que se tem no universo. Né? É gerar uma vida. Olha que coisa mais maravilhosa que a gente tem. E se a gente pode transformar isso através da hipnose de uma forma mais tranquila e com menos impacto negativo de dor, de ansiedade, de medo, de insônia, por que não utilizar ferramentas que vão gerar positividade para essa mãe? Né? Para essa mãe e para esse companheiro, eu digo, porque para quem tem um companheiro ou uma companheira, que hoje nós temos uma sociedade, né? Ainda bem que a sociedade já tem uma visão muito mais aberta, então, duas mães, né? Que vão ter uma criança. Então, por que não trazer a sua companheira para auxiliar nessa gestação? Né? O seu companheiro, ou a sua mãe, o seu irmão, o seu parente, ou a sua amizade, o seu amigo, para quem está sozinha, que está sofrendo com uma gestação que de repente não foi desejada, mas tem apoio, porque tem isso, né? Tem pessoas que estão com uma gestação que não foi planejada, mas tem apoio. Traga sua amiga, né? Traga seu amigo, seu parceiro, né? A pessoa que você confia. Por que não? Né? Vamos. Isso é humanizar, né, Luana? É trazer as pessoas que se têm segurança, que se têm amor, que se têm afeto para aquele momento tão especial. Né? Independente do sexo, independente da cor, independente da religião, né? Estamos aqui falando de pessoas, tá, gente? Independente do que for. Então, a hipnose não tem vínculo religioso, isso é importante a gente salientar. Né? A gente respeita a crença de cada um, então, eu respeito a crença, a religião de cada pessoa. Então, a gente visa mesmo o bem-estar dessa mãe e dessa pessoa que está acompanhando ela. E outra questão que eu tenho é quanto profissional, né? Eu consigo usar eu não vou ser hipnóloga, né? Não vou ter todos os conhecimentos, mas existem técnicas que eu consigo utilizar da hipnose durante o meu trabalho para auxiliar as gestantes, o parceiro, ajudar naquele Sim, ambiente. sim. Eu acredito assim, ó, com a hipnose em si, com o processo de indução, como a hipnose, tem que ter um curso preparatório. Tá? Tem que ter um curso de hipnoterapia se quiser atuar com a hipnose clínica. Okay? Tanto o Sim. médico, enfermeira, doula, tem que fazer algum curso técnico, né? Algum curso reconhecido de hipnoterapia. Tá? Isso eu não indico ninguém a fazer, nem eu e nem né, os cursos que eu fiz, a fazer hipnoterapia para quem não é hipnoterapeuta. Tá? O que vocês podem fazer são as atividades de meditação e relaxamento, que são mais simples, né? Que tu não vai precisar induzir o paciente, mas tu vai fazer uma técnica de relaxamento, né? Então, algo mais simples, mas que a gente que vocês podem aprender. Né? Como técnica de hipnose, tem que fazer o curso específico reconhecido. Sim, Tá? com certeza. É muito arriscado, até porque a gente não sabe a realidade daquela mãe, né? Uma situação assim, tô acompanhando a gestante e ela tá super ansiosa com a questão do parto, não sabe o que fazer, é uma mãe solo. Então, existe alguma técnica que eu consiga utilizar para ajudar ela
a vir para o presente, né? Que no caso a ansiedade é o que está no futuro, né? Sim, Então, voltar para o presente sim. e conseguir Centramento. ficar mais. Sim, consegue. Consegue. Até com ferramentas de meditação e de relaxamento, consegue. Eu me interessei muito quando eu conheci a hipnose para trabalhar essa questão da digestão, porque eu vi que é uma realmente uma necessidade que nem sempre a gente tem as ferramentas corretas, né, para Uhum. guiar as gestantes nessa questão dessa ansiedade, dessa preparação para o parto, o trabalho de Sim, parto também, que já tem muita ansiedade, muito vem várias cargas, né? Como eu sim. falei antes. E assim vai ser maravilhoso aprender Isso é e ótimo. compartilhar Não, também, né, e a com as tua ideia foi pessoas. maravilhosa, assim, né? De casar assuntos, temas tão importantes e interessantes, Sim, para que a paciente, né, tenha também uma tranquilidade. Então, vocês têm que ter uma inteligência emocional bastante grande para conseguir identificar a situação e não entrar no desespero. Porque se todo mundo se desesperar, aí a coisa não vai dar boa, né? Vai ser todo mundo com medo. Então, essa questão da segurança, ela vai muito também no contexto da hipnose. Né? A hipnose faz com que as pessoas tenham um centramento. Obrigada, Luana, pelo convite. Viu? Gratidão a quem estava aqui eu nos assistindo. Né? Esperamos que as pessoas depois também assistam a live, que vai ficar aí gravada. E me despeço com muito, muito amor, muito carinho. a gente agradece aqui também. Beijo, então. Tchau, gente. Muito obrigada.